eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Ciências para o segundo ano do Colégio Emaús. Vamos fazer a nossa oração para começar? Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa aula, te agradeço pelas nossas vidas e por mais uma oportunidade de aprender. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lomato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem, vamos lá começar a nossa aula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o lixo. Você sabe o que é lixo? Parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas na verdade não é tão fácil assim. Segundo o dicionário, o lixo é algo que não tem utilidade e se joga fora. Mas quando nós paramos para pensar, o que não tem utilidade para uma pessoa pode ter utilidade para outra pessoa. Por isso é tão difícil responder se uma coisa é lixo ou não. Vamos observar aqui algumas tirinhas que eu coloquei. Nessa primeira nós temos aí uma tartaruga e um peixe. Tem vários resíduos aí, né? Lixos espalhados pela natureza. E a tartaruga diz assim: se existe mais de um tipo de lixeira, deve existir mais de um tipo de lixo. E aí a tartaruga está olhando para as lixeiras coloridas aqui, ó. Aí o peixinho fala assim: mas como vamos diferenciar os tipos de lixo? E aí aparece aqui no quadrinho de cá as formigas, outros insetos. E esses insetos falam assim: bem, para começar é preciso saber que algumas coisas que vocês chamam de lixo, nós chamamos de alimento. Então daí já deu para entender um pouquinho essa questão do lixo. Para os animaizinhos aqui que estavam conversando no primeiro quadrinho, aquilo ali tudo era lixo. Mas para esses insetos aqui é a alimentação deles. Vamos agora ver uma outra tirinha. Tem um adulto aqui, esse adulto está falando assim: que bom que gostou do presente, filho. Agora vamos separar o lixo que sobrou para a reciclagem. Aí a criança fala assim para o pai, para o adulto, né? De que lixo você está falando? Então, o que a gente entende, né? Ele ganhou um carrinho, um brinquedo, e o pai está falando que vai pegar a caixa, né, a embalagem para jogar no lixo. Mas a criança estava se divertindo com a caixa também, estava brincando. Então, para ele, aquela caixa não era lixo, aquela caixa fazia parte do brinquedo. Então, lixo é uma coisa relativa. O que para algumas pessoas pode ser lixo, para outras não. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o lixo. E para isso nós precisamos entender o que é decomposição. Todos os materiais, todas as coisas que nós temos, o plástico, o metal, todos os materiais, eles se decompõem na natureza. E o que é decomposição? É um termo usado para descrever os processos em que a matéria é dividida em partículas menores. Bactérias e fungos são responsáveis por esses processos. Então, todo material, ele se divide em muitos pedacinhos. É como se ele dissolvesse na natureza, na terra, no solo. Então, isso é a decomposição. E como que esse material vai sendo dividido? Com as bactérias e os fungos. É um processo que é um processo muito demorado. Cada material tem um tempo diferente de decomposição. E eu coloquei aqui para vocês um quadro com o tempo de decomposição de alguns materiais. Vamos observar. O papel ele leva de 3 a 6 meses para se decompor.
Já uma caixa de papelão, como aquela da tirinha que nós acabamos de ler, demora no mínimo 6 meses para se decompor na natureza. Uma embalagem de leite também demora uns 6 meses. O pano, o tecido que nós fizemos as nossas roupas, ele demora de 6 meses a 1 ano para se decompor no meio ambiente. Um filtro de cigarro demora 5 anos. Agora, olha essa, pessoal. Um chiclete demora 5 anos para se decompor na natureza. Uma madeira, se ela estiver pintada, se passarem tinta nela, ela vai demorar 13 anos para se decompor. Uma boia de isopor, aqui deu o exemplo de uma boia de isopor, mas a gente pode pensar no isopor de uma forma geral. Demora, gente, 80 anos para se decompor na natureza. Olha quanto tempo. Um copinho de plástico ou uma garrafa plástica, o plástico de uma forma geral, demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. Aqui está falando uma latinha de cerveja, mas essas latinhas de alumínio, latinhas de refrigerante, tudo que é feito de alumínio demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. Uma linha de pesca demora mais de 600 anos, é muito tempo. Uma fralda descartável demora cerca de 450 anos. O lixo radioativo, ele é um lixo que é gerado, ele é formado em uma indústria, nós chamamos de usina, que produz energia elétrica mesmo. A gente não acende a luz na nossa casa, a gente não liga o chuveiro. Então, para fazer essas coisas, nós precisamos de energia elétrica. E uma das formas de produzir essa energia elétrica e fazer ela chegar até na nossa casa é com a usina nuclear. E essa usina produz um lixo radioativo, que são algumas substâncias que são liberadas na natureza. E essas substâncias demoram uns 250 mil anos para se decompor na natureza. O vidro demora cerca de 1 milhão de anos. E um pneu demora tanto tempo, mas tanto tempo, que ninguém sabe ao certo quantos anos ele demora para se decompor na natureza. Daí já deu para entender que o lixo é um grande problema na nossa sociedade. E você tem ideia de quanto lixo você produz? Uma pessoa produz em média 800 gramas a 1 quilograma de lixo por dia. Para você ter uma noção, é mais ou menos como o peso de um pacote de feijão, que é 1 quilo. Então, é mais ou menos isso por dia que cada pessoa produz. Daí você pode estar pensando, mas nem é tanto lixo assim. Mas para pensar, todos os dias cada um de nós produzimos 1 quilo de lixo por dia. Agora pensa isso nas pessoas do mundo inteiro, a quantidade de lixo que nós produzimos. Lá no livro de vocês tem essas 2 imagens. E nessa página vai falar sobre a questão do lixo no decorrer do tempo. Nessa imagem aqui de baixo nós temos o homem, a época que o homem morava nas cavernas. Naquela época, pessoal, não existiam todos os materiais que nós temos hoje, porque com a tecnologia as pessoas inventaram muitos materiais novos, como por exemplo o plástico. Então naquela época, tudo que eles utilizavam, por exemplo, vocês estão vendo uma moça aqui segurando uma vasilhinha? Essa vasilhinha provavelmente era feita com algo da própria natureza, como por exemplo uma casca de coco. Então, esse lixo que o ser humano produzia, tá vendo os ossinhos aqui no chão? Eram lixos que se decompunham com muita facilidade na natureza, porque fazia parte da natureza. Então, não tinha o problema do lixo que nós temos hoje. Olha na imagem de cima a quantidade de lixo de materiais diferenciados. Tem aqui lâmpada, tem garrafinha PET, tem latinha, um monte de coisas, Então, esses materiais aqui de cima, já eles demoram muito tempo para se decompor, como nós vimos aqui antes no slide anterior. Então, pessoal, conforme o homem foi evoluindo e criando novos objetos, novos materiais, o problema do lixo que antes nem existia esse problema,
hoje é um problema muito sério. Olha só a quantidade de coisas que o lixo pode causar. Vamos ler. Problemas ambientais causados pelo lixo. O primeiro é a contaminação do solo e da água pelo chorume. O lixo, pessoal, quando a gente junta uma grande quantidade de lixo, ele produz um líquido preto que é chamado de chorume. Esse líquido, ele suja as nossas águas, ele suja o solo. Então, a quantidade grande de lixo vai gerar o problema que é a contaminação pelo chorume. O mau cheiro do lixo é em decomposição, né? Não é agradável quando você passa perto de um lugar que está cheio de lixo, porque fica com um cheiro muito ruim. Já pensou as pessoas que moram próximas a esses locais? Como deve ser desagradável? Número 3. O aumento do número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição. Esse lixo que nós produzimos, quando ele vai se decompondo, lembra as bactérias, os fungos, ele vai gerando um gás para a natureza. E esse gás aumenta os incêndios. Ele ajuda o fogo a se propagar. Além disso, esses gases, vocês lembram que nós falamos sobre o efeito estufa e sobre o aquecimento global? Esses gases que são gerados pelo lixo, eles aumentam o efeito estufa que gera o aquecimento global. Número 4. Deslizamentos de encostas. Como assim? Vocês se lembram, lá no início do ano, que nós tivemos muita chuva e muitas casas desabaram? Muitas casas que ficavam em morros, o morro acabou deslizando e essas casas desabaram? Pois é, mas como que o lixo contribui? O lixo faz com que a terra fique mais úmida e com isso ajuda nesse deslizamento. Número 5. Assoreamento de mananciais. Palavra difícil, né? Mas é bem fácil de entender. Você já foi em um rio que estava poluído? Então, o rio, como a gente sabe, as águas elas vão se movendo. E quando a gente joga o lixo em qualquer lugar, esse lixo a gente já sabe que vai parar nas águas, como a gente estudou sobre a poluição das águas, não é? Pois então, o rio vai correndo e vai levando esse lixo. Em determinados locais, o rio vai acumulando esse lixo. Então, vai causando aí uma poluição nesse rio. Então, isso que é assoreamento de mananciais. Número 6. Nós já vimos que o lixo jogado em lugares inadequados causam enchentes, não precisa nem falar novamente. E número 7, causa estrago na paisagem, né? Porque lixo é uma coisa que deixa a paisagem muito feia. E você sabe para onde vai o lixo? A gente sabe, né, que tem um dia que o caminhão do lixo passa perto da nossa casa, que nós temos que colocar tudo numa sacola, numa embalagem, colocar na rua e o caminhão passa com os coletores aí do lixo, como vocês estão vendo na imagem, e eles pegam esse lixo para onde que vai? Você sabe? Você sabe para onde vai o lixo? Vou te contar agora. Existem vários destinos. O lixo pode ir para vários lugares. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. O primeiro lugar que eu vou falar é o lixão. O lixão é um grande problema da nossa sociedade. No lixão, o lixo é descartado assim, do jeito que vocês estão vendo aí na imagem, ó. Eles separam um espaço ali onde tem terra, um espaço muito grande, e eles pegam o caminhão, jogam o lixo do jeito que tá. Não trata esse lixo, não faz nada, só joga ele lá. E aí, quais são os problemas? Como a gente pode ver na imagem, atrai urubus, atrai outros animais que trazem doenças para as pessoas. Além disso, lembram do gás? Vai sair o gás aí no lixo do lixão, vai aumentar o efeito estufa e o aquecimento global. Aí, vocês estão vendo com a poluição para cima e poluição para baixo. O chorume que sai do lixo vai parar onde? No solo. O solo fica contaminado. E vocês lembram que eu falei com vocês na última videoaula sobre as águas subterrâneas? Que ficam lá embaixo da terra? Que servem de reserva para quando os rios estão secos? Essa água também fica contaminada pelo chorume. E eu coloquei aqui para vocês verem como é a imagem de um lixão. O caminhão despejando lixo,
urubu aqui, algumas pessoas catando o lixo, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Agora nós vamos para um outro lugar que o seu lixo pode ir, tá? O seu e o meu. Aterro controlado. O aterro controlado ele é um pouquinho diferente do lixão, mas não tão diferente assim. O lixo é jogado lá na natureza, num espaço, e eles fazem uma cobertura com terra e com grama, tá vendo aqui? E aí o que acontece? Impede os gases saírem para cima, mas não impede do chorume poluir o solo e as águas subterrâneas. Então, vou colocar aí a imagem de um aterro controlado. Esse também não é o ideal. O lixão ele é até proibido atualmente, mas nem o lixão nem o aterro controlado são coisas boas e ideais, tá? Vou falar de mais um destino que o nosso lixo pode estar indo, aterro sanitário. Ele é diferente do lixão e do aterro controlado. Olha só, nesse aqui, eles fazem, pessoal, eles preparam o solo, tá vendo? Aqui, ó, tem uma camada aqui que eles fazem com argila para proteger a terra. E aí eles jogam o lixo por cima e além disso eles cobrem novamente esse lixo. Aí não vai atrair os bichos, não vai sair gases para cima, não vai contaminar o solo. E o chorume, para onde que vai? Eles coletam o chorume e vai para uma estação de tratamento. Olha aí a imagem de um aterro sanitário, bem mais organizado do que aquela primeira imagem que nós vimos. Muito bem. Um outro lugar que o lixo que a gente produz pode ir é para a compostagem. Você já ouviu falar? Compostagem é um processo natural que transforma matéria orgânica em adubo. O que é matéria orgânica? É nada mais, nada menos do que alimentos que nós consumimos, frutas, legumes, cascas e até animais. Até os seres humanos, né? Porque nós somos classificados como animais também. Então, nós somos matéria orgânica. Isso mesmo. E como que se faz compostagem? A compostagem é algo que pode ser feito até em casa. Nós pegamos os restos dos alimentos, cascas de ovo, cascas de frutas e até os alimentos que estragaram. E aí nós vamos preparar junto com uma terra e ele vai ficar ali durante uns 3 meses. E esses alimentos, todos que você coloca na terra, eles vão se decompor, vão se dissolver naquela terra e aquela terra vai ficar muito boa, vai virar o quê? Adubo. Esse adubo pode ser colocado nas plantas, na terra onde a gente planta, numa horta. E esse adubo faz com que a nossa horta, o nosso pomar, cresça muito mais e muito mais saudável também. Um outro destino que o lixo pode ir é a incineração. Este processo consiste na queima do lixo em fornos ou usinas apropriadas para isso. A incineração é quando se queima o lixo. Normalmente, nas empresas que são apropriadas para isso, né, nas usinas, eles fazem de uma forma que eles coletam o gás que sai aí essa fumaça. Mas mesmo assim, não é uma forma muito ideal de se tratar o lixo, porque acidentes podem acontecer e muitos gases poluentes podem ser liberados na natureza, o que não é legal. Uma outra forma e a mais bacana de se fazer com o lixo é a reciclagem. Essa imagem é do símbolo internacional de reciclagem. Onde você for e ver isso daqui, significa reciclagem. E o que é a reciclagem? É uma forma de reaproveitamento das matérias-primas que são descartadas. A palavra reciclagem significa basicamente reutilizar. De novo, repetir um ciclo. O re vem de repetir e o ciclagem vem de ciclo. Por isso que tem essas setas, ó, repetindo um ciclo. Significa que você vai pegar uma coisa que você já usou e vai reaproveitar para fazer outra coisa. Por exemplo, tá vendo essa camisa? Dá para acreditar que ela foi feita com garrafa PET? Isso mesmo.
O material, a garrafa PET, teve que passar por todo o processo para se transformar em tecido e, enfim, em uma camisa. Mas a reciclagem funciona mais ou menos assim. É uma forma de reaproveitar o lixo que nós produzimos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de separar o nosso lixo. Isso se chama coleta seletiva. Você já viu uma dessas lixeiras coloridas em algum lugar? A vermelha, nós colocamos o quê? Plástico. A azul, nós colocamos papel. Na verde, nós colocamos o vidro. Na marrom, nós colocamos lixo orgânico, que nós acabamos de ver lá na compostagem. E no amarelo, nós colocamos o metal. Muito bem. Então, para acontecer a reciclagem, nós temos que separar esse material. Porque se o lixo fica todo junto, fica muito difícil de transformar ele em um outro produto. E aí, existem alguns postos de entrega voluntária em algumas cidades, em alguns bairros, onde nós podemos ir lá e colocar esse lixo. Para a gente colocar esse lixo de forma que ele vai ser reaproveitado, é bom que ele esteja limpo, né? Às vezes, se for uma embalagem de alimento, nós temos que lá dar uma lavadinha para poder colocar aí nesses postos de coleta seletiva. Existe também um centro de reciclagem que nós conhecemos muito como ferro velho. Muitas pessoas que às vezes não têm nem condições de ter um trabalho, o que elas fazem? Elas recolhem o lixo das ruas e levam para os ferros velhos, que são esses lugares onde eles vão comprar esse lixo, justamente para pegar esse lixo e transformar em outras coisas, em outros produtos. Esses centros de reciclagem e essas pessoas que coletam o lixo das ruas são muito importantes, porque se a gente já sai na rua e já vê muito lixo, imagina se não tivesse essas pessoas que coletassem e que encaminhassem esse lixo para a reciclagem. Seria muito pior, não é verdade? Pessoal, vou deixar agora para vocês as atividades de hoje. Vocês vão fazer as páginas 101, 102, 103, 106 e 107. Não se esqueça de ler os textos, porque para vocês fazerem as atividades, vocês vão ter que ler os textos que estão aí, tá bom? E outra coisa, lá na página 103 tem um cartaz que vocês precisam fazer. Vocês vão fazer uma pesquisa, escolher um dos 5 temas que está lá e vão fazer um cartaz sobre a pesquisa que vocês fizerem. Eu quero que vocês enviem pra gente um vídeo apresentando o seu cartaz, tá bom? Pode ser um vídeo pequeno, mas faz aí com bastante capricho e manda que eu quero ver. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.